Oi, alunos, tudo bem com vocês? Tudo bem com a família? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a Ileide, professora de português. Essa aula será ministrada para o 8º ano, será a nossa aula 12. Na aula de hoje, trabalharemos mais a fundo os complementos verbais, objeto direto e objeto indireto, algumas particularidades a respeito desses complementos. Esse conteúdo ele é complementar. Antes, vamos analisar este anúncio. Nós temos: tomou Doril, a dor sumiu. Observe as frases. Temos duas frases nesse anúncio: tomou Doril e a outra frase: a dor sumiu. Se analisarmos, fizermos aquela análise sintática, temos um sujeito desinencial, terceira pessoa do singular, ele ou ela. Temos um verbo tomou, que é transitivo direto, porque vamos perguntar tomou o quê? É pergunta de objeto direto. Tomou Doril seria esse objeto, esse complemento, mas que se ligou ao verbo sem preposição. E na segunda, a dor sumiu, nós temos a dor, sujeito, sumiu é o verbo. Observe que o processo verbal se completa só com o sujeito. Então, esse verbo aqui, esse segundo, sumiu, não pede complemento, é um verbo intransitivo. Os verbos dessas frases precisam de complemento? Se sim, qual? Pela análise que fizemos, a primeira, sim. O complemento, segundo nossa análise, é Doril, que é um objeto direto. A segunda, não precisou, porque o processo verbal se completou apenas com o sujeito. Esse complemento precisou de preposição? Classifique. Observando aqui, tomou Doril. Doril é o complemento, não precisou de nenhuma preposição. Por quê? Porque o verbo não exigiu essa preposição. Então, ele se ligou ao verbo de forma direta. Então, respondendo à nossa pergunta, não precisou de preposição. E a classificação desse complemento é objeto direto, porque se ligou ao verbo de forma direta, sem esse intermédio de preposição. Então, como já estudamos, os complementos verbais são objeto direto e objeto indireto. O objeto direto é o termo que completa o verbo transitivo direto, ligando-se a ele sem a presença obrigatória da preposição. Como acontece aqui: Maria preparou o almoço. Nós temos o sujeito Maria, preparou o almoço, predicado. Se tomarmos o sujeito e o verbo Maria preparou, vai surgir a pergunta: preparou o quê? Então, esse verbo ele pede um complemento, só que é um complemento sem preposição. O almoço seria esse objeto direto. Veja que não há intermédio de preposição, então esse verbo é transitivo direto, certo? Então, os verbos, eles podem exigir complemento, mas esse complemento pode vir sem essa preposição. E teremos aí um objeto direto. Ou pode ser um objeto indireto, que é quando o complemento se liga ao verbo de forma indireta. É o termo que completa o sentido do verbo transitivo indireto, ligando-se a ele com a presença obrigatória da preposição. Por que presença obrigatória? Porque o verbo exige essa preposição, que aparece lá na pergunta que é feita a ele. Como acontece em: a moça não confiava em seu chefe. Nós temos a moça, o sujeito, não confiava em seu chefe, é o predicado. Se tomarmos sujeito e verbo, a moça não confiava. Não confiava em quem? Observe que na pergunta já aparece a preposição que deve fazer a ligação do complemento ao verbo. A moça não confiava em seu chefe. Vai ser esse objeto indireto, porque precisa da preposição. A preposição exigida aqui é o em.
Vamos às particularidades desses complementos verbais, porque nós já estudamos objeto direto e indireto, já sabemos as características e como cada um aparece na oração. Então, a primeira particularidade são objetos direto e indireto com pronomes pessoais. Que pronomes pessoais são esses? A quem estamos nos referindo? Aos pronomes oblíquos átomos. Quem são esses pronomes oblíquos átomos? Mi, ti, si, nos, vos, o, a, os, as, li e lis, que são os pronomes pessoais oblíquos átomos, pronomes pronunciados com menor intensidade e que estão sempre dentro da oração na dependência de uma outra palavra, no caso, o verbo. Então, esses pronomes pessoais oblíquos átomos, eles podem exercer a função de objeto direto e objeto indireto. Vamos entender? Se eu tenho a seguinte oração: ela vendeu a casa. Sujeito ela, vendeu a casa é o predicado. Nós temos aqui o verbo vendeu. Ela vendeu o quê? A casa seria esse complemento que se ligou ao verbo sem preposição, portanto, um objeto direto, e esse verbo é transitivo direto. Se quisermos substituir esse objeto por um pronome, poderemos. Por exemplo, como foi feito aqui, ela vendeu a. Sujeito, verbo transitivo direto vendeu, e esse a é um pronome pessoal oblíquo átomo que ocupou o lugar de a casa, que era o objeto direto. Por que usar o a? Porque, veja, o núcleo casa é feminino e é singular. Então, vamos substituir por a, que é um pronome pessoal oblíquo átomo e que pode funcionar como objeto direto, certo? Então, tome nota. Os pronomes pessoais oblíquos átomos podem, na sua maioria, ser empregados como objeto direto ou objeto indireto, dependendo da transitividade do verbo. Vamos ver agora quais desses pronomes podem funcionar como objeto direto, pode funcionar como objeto indireto, as particularidades com relação a essa substituição do objeto pelo pronome pessoal oblíquo átomo. Vamos começar pelos pronomes o, a, os e as. Esses pronomes pessoais oblíquos átomos, eles vão funcionar como objeto direto, ou seja, vão substituir um substantivo que exerce a função de objeto direto. Como, por exemplo, aquela pergunta abalou-o profundamente. Aquela pergunta é o sujeito, abalou profundamente é o predicado. Nós temos o sujeito e o verbo. Aquela pergunta abalou. Abalou quem? Poderia ser Pedro, abalou o garoto, abalou o rapaz. Então, nós teríamos um objeto direto representado por um substantivo. Aqui, esse substantivo que funcionaria como objeto direto foi substituído pelo pronome o, que é um pronome pessoal oblíquo átomo. Então, esse pronome vai funcionar como objeto direto. Entendido? Atenção! Esses pronomes o, a, os e as, eles podem sofrer variações. Como? Quando vai sofrer essa variação? Veja bem, quando o verbo terminar em R, S ou Z, esses pronomes o, a, os e as podem sofrer variação para lu, lá, lus e las, ou melhor, vão sofrer variações. Por exemplo, se temos vou preparar o almoço, aqui nós temos um sujeito desinicial, eu. Vou preparar a locução verbal, que é um verbo transitivo direto. Vou preparar o quê? Pede um objeto direto. O almoço é esse objeto direto.
veio sem preposição, foi ligado de forma direta ao verbo. Então, se quisermos substituir esse objeto direto por um pronome pessoal oblíquo átono, substituiremos por o, que almoço é masculino e singular. Então, veja bem, substituo por o, mas eu observo que o verbo termina em R. Quando acontecer isso, nós vamos fazer o seguinte: esse o vai variar para lu, esse R vai desaparecer do verbo e teremos vou prepará-lo. Veja que tiramos essa desinência de infinitivo e que o o, que substituiria o objeto direto, variou para lu. Então, vou prepará-lo. Se fosse vou preparar os lanches, vou prepará-los. Vou preparar a torta, vou prepará-la, e assim por diante. Se esse verbo tiver uma terminação nasal, como an, em e on, então esses pronomes o, a, os e as sofrerão variação para nu, na, nos e nas. Por exemplo, se eu tenho prepararam o almoço, que é um verbo transitivo direto, prepararam o que? Observe que a terminação é nasal, então nós vamos substituir esse objeto direto, o almoço, por o, mas como a terminação aqui é nasal, esse o vai variar para nu, então teremos prepararam nu. Observe que aqui essa terminação ela não desaparece, ela permanece como estava e apenas fazemos a alteração de u para nu. Se fosse prepararam a torta, prepararam na, prepararam os lanches, prepararam-nos, certo? Vamos continuar com os pronomes e as funções exercidas. O li ou lis funciona sempre como objeto indireto, nunca como objeto direto. Então, muito cuidado quando formos substituir o objeto direto e o objeto indireto. Devemos prestar atenção quais pronomes pessoais oblíquos átonos funcionam como objeto direto e quais funcionam como objeto indireto. No caso do li ou lis, é sempre como objeto indireto. Por exemplo, diante da situação, nada lhe disse. Aqui nós temos o verbo, temos um sujeito que está desinicial, disse o que e disse a quem. É um verbo transitivo direto e indireto, pede dois complementos, um sem preposição e o outro com preposição. Disse o que? Nada. Temos o primeiro objeto que é direto, não exigiu preposição. Disse a quem? Ali. Poderia ser a Pedro, disse à garota, disse ao rapaz, mas no lugar desse substantivo que exerceria a função de objeto indireto, nós colocamos o pronome li para funcionar como esse objeto indireto. Então, teremos um verbo transitivo direto e indireto, um objeto direto e o pronome pessoal oblíquo átomo li funcionando como objeto indireto. Vamos aos pronomes mi, ti, si, nos e vos. Esses aqui, eles tanto podem exercer a função de objeto direto como de objeto indireto, ou seja, podem ocupar o lugar de substantivos que são complementos ligados ao verbo sem preposição, como podem ocupar o lugar de substantivos que exercem a função de objeto indireto, complementos com preposição. Como vamos, então, diferenciar? Analisando a transitividade do verbo. Uma vez que o mesmo pronome, ora pode estar funcionando como objeto direto, ora pode estar funcionando como objeto indireto. Veja, meus filhos me amam. Aqui nós temos o sujeito meus filhos,
predicado, me amam. Temos o verbo amar. Meus filhos amam. Quem ama, ama alguém. Amam quem? É um verbo transitivo direto. Amam quem? A mim. O me ocupa o lugar do objeto direto. Então, veja bem, como aqui o verbo é transitivo direto e a exigência é de um complemento sem preposição, se esse me está ocupando, está funcionando, exercendo a função desse objeto, então ele é um objeto direto, porque o verbo é transitivo direto. Em outra situação, com um verbo de outra transitividade, ele pode exercer a função de objeto indireto. É o que acontece nessa frase. Meus filhos me obedecem. Sujeito, meus filhos. Me obedecem é o predicado. Meus filhos obedecem a quem? Veja a pergunta. A quem? Já exige a preposição a. Então, quem responde essa pergunta? Me. Obedecem me. Então, esse me responde à pergunta de objeto indireto. Funciona, portanto, como objeto indireto. Então, temos um verbo transitivo indireto com pronome pessoal oblíquo átomo, me, exercendo essa função de objeto indireto. O mesmo pronome, em contextos diferentes, com verbos de transitividades diferentes, exercendo papéis diferentes. Ora de objeto direto, ora de objeto indireto. Para saber, temos que analisar a transitividade do verbo. Vamos adiante. Uma outra particularidade é que já aprendemos que o objeto direto é o complemento que se liga ao verbo sem preposição obrigatória, ou seja, o verbo não exige preposição. Isso nós descobrimos lá na perguntinha que é feita ao verbo. Mas existem alguns casos de objeto direto preposicionado, que é quando há a presença de uma preposição entre o verbo transitivo direto e o objeto direto, mas não é uma preposição obrigatória, ou seja, é uma preposição que não é exigida pelo verbo. Vamos entender os casos. O primeiro caso é esse. Não julgues a mim. Veja, quem julga, julga alguém ou julga alguma coisa. Então, é um verbo transitivo direto. Não julgues quem? A mim. Observe que aqui esse termo responde à pergunta de objeto direto. Só que observamos que há uma preposição que não foi exigida lá na pergunta. Não julgues quem. Veja que na pergunta não se exige essa preposição. Então, de onde veio essa preposição? Observe que mim, que é núcleo desse objeto aqui, direto, ele é um pronome pessoal oblíquo tônico. E os pronomes pessoais oblíquos tônicos obrigatoriamente são acompanhados de preposição. Então, a preposição que aparece aqui não é exigência do verbo. É uma preposição que acompanha o pronome pessoal oblíquo tônico. Certo? Então, o verbo é transitivo direto, o objeto é direto, mas está preposicionado. Temos dois casos que se justifica a presença da preposição como um propósito de dar ênfase ao objeto direto. Quais são esses casos? Primeiro, a mudança de local atrapalhou a todos. Veja que nós temos a mudança de local sujeito, atrapalhou a todos é o predicado. Aqui nós temos o verbo, que é transitivo direto. Por quê? A mudança de local atrapalhou. Atrapalhou quem? Ou atrapalhou o quê? Pergunta de objeto direto. Então, o verbo é transitivo direto. O complemento aqui é a todos, que é o objeto direto. Mas aí nós observamos que há uma preposição, mas que ela não foi exigida por quem? Pelo verbo. Então, por que aparece essa preposição? Para dar ênfase.
ênfase a esse objeto direto. Poderíamos ter dito: a mudança de local atrapalhou todos. Mas, com o intuito de enfatizar, de dar um destaque a esse objeto, colocamos a preposição. Isso pode acontecer quando tivermos objeto representado por um pronome indefinido. Um outro caso também, que é para dar ênfase ao objeto direto, é esse: não prejudique ao próximo. Quem prejudica, prejudica alguém, alguma coisa. Então, não prejudique quem, ou não prejudique o que. No caso aqui, não prejudique quem, pergunta de objeto direto. Então, temos um verbo transitivo direto. Não prejudique quem, ao próximo. Então, aqui eu tenho o objeto direto, mas eu observo que há uma preposição que não foi exigida pelo verbo, já que a pergunta foi quem. Então, por que essa preposição aparece? Para dar ênfase, destaque a esse objeto direto. Poderíamos ter dito: não prejudique o próximo, sem o intermédio da preposição. Ao colocarmos a preposição, nós damos um certo destaque a esse objeto direto. Isso pode acontecer, além de poder acontecer com pronome indefinido, pode acontecer com substantivos que se referem a pessoas, como próximo aqui, que é uma referência a pessoas. Um outro caso também é esse: bebi de seu suco. Quem bebe, bebe algo, alguma coisa. Então, bebi o quê? É um verbo transitivo direto, porque a pergunta é de objeto direto. Só que o nosso complemento de seu suco, que é objeto direto, aparece como uma preposição, que não foi exigida pelo verbo. Então, por que essa preposição? Nós usamos essa preposição aqui, o de, certo? Geralmente com verbos como beber, tomar, quando queremos dar uma ideia de parte, porção. Se tivesse sido dito: bebi seu suco, a ideia é de que o suco foi bebido por inteiro. Quando se diz bebi de seu suco, percebemos que só uma parte do suco bebida. Então, aqui a ideia é de parte, porção. Entendido? Vamos adiante. Um último caso de preposicionar o objeto é para evitar ambiguidade, ou seja, duplo sentido. Para evitar que se crie uma estrutura que deixe essa possibilidade de duas interpretações. Por exemplo, abraçou ao pai o filho mais velho. Essa oração corresponde a: o filho abraçou o pai. Veja, isso acontece quando temos orações na ordem inversa, que é o que acontece aqui. Abraçou é um processo verbal que exige alguém que abrace alguém para ser abraçado. Ou seja, precisa de um sujeito e precisa de um objeto direto. Quem, sujeito, abraçou quem, objeto direto. Então aqui, veja bem, se essa preposição não estivesse aqui, abraçou o pai, o filho mais velho, deixaria um duplo sentido, porque nós não saberíamos se o pai abraçou o filho ou se o filho abraçou o pai. Ao colocar a preposição no objeto direto, evidenciamos quem é sujeito e quem é objeto, certo? Então, o propósito da preposição aqui é simplesmente para deixar claro quem é sujeito e quem é objeto direto. Vamos fazer aqui uma diferença entre objeto indireto e objeto direto preposicionado, certo? O objeto indireto, ele aparece com preposição, mas essa preposição é exigência obrigatória do verbo. Já o objeto direto preposicionado aparece com preposição, mas não é exigência do verbo. Por exemplo, confiamos em sua inteligência. Nós, sujeito desinicial,
Confiamos, verbo transitivo indireto, porque perguntamos, confiamos em quem? Em sua inteligência, objeto indireto. Olha aqui a preposição. Por que eu estou dizendo que é objeto indireto? Porque a preposição é exigência do verbo. Já nesse segundo exemplo, amamos a Deus. Sujeito desinicial nós amamos quem? Pergunta de objeto direto, o objeto direto a Deus. Observe que aparece com a preposição a. Então, como objeto direto, mas com preposição. Aqui é só para dar ênfase. Então, a preposição não é exigência do verbo. É uma preposição colocada para dar destaque a esse objeto direto. Entenderam a diferença? No objeto indireto, a preposição é obrigatória, é uma exigência do verbo. No objeto direto preposicionado, a preposição não é exigência do verbo, ela aparece para dar ênfase a esse complemento. Vamos a uma outra particularidade, que é objeto direto e indireto pleonástico. O objeto direto e indireto pleonástico são objetos que, por motivo de ênfase, aparecem repetidos na frase. Essa nomenclatura pleonástica é uma referência a uma figura de linguagem chamada de pleonasmo. Pleonasmo é quando repetimos uma ideia para enfatizá-la, para dar destaque a essa ideia. Então, o objeto direto e indireto pleonástico é aquele objeto que se repete justamente para dar ênfase. Por exemplo, meus amigos, respeito-os muito. Aqui nós temos o verbo respeito. Descobrimos por meio deste verbo que o sujeito é desinicial. Eu respeito quem? Meus amigos. Esse objeto aqui, ele foi retomado aqui pelo pronome pessoal oblíquo átomo. Respeito quem? Os. Então, esse os é a mesma referência a esse meus amigos. Então, o que temos aqui? Temos um objeto direto que foi colocado no início e repetido aqui por meio do uso do pronome pessoal oblíquo átomo. Então, este objeto repetido é um objeto direto pleonástico. Na segunda, nós temos aos cães davam-lhes ração. Então, observe que davam, o sujeito está indeterminado, terceira pessoa do plural, alguém dava, mas nós não sabemos precisar quem. Davam o que? Ração, aqui nós temos o objeto direto. E davam a quem? Aos cães. O objeto indireto foi levado para o início da oração, mas foi repetido aqui por meio do pronome pessoal oblíquo átono lhes. Então, aqui nós temos um objeto indireto pleonástico. A repetição do objeto para dar ênfase. Geralmente, o objeto direto e indireto pleonástico, ele obedece essa estrutura. Leva o objeto para o início da oração e repete-o por meio do pronome pessoal oblíquo átono. Vamos praticar? Vamos aplicar aqui o que vimos agora. Classifique o termo destacado nas frases abaixo. Na primeira, nós temos todos acreditaram em mim. Sujeito todos, acreditaram é o verbo. Todos acreditaram em quem? Pergunta de complemento. Com preposição, existe a preposição em. E esse termo em mim responde essa pergunta. Se a pergunta é de objeto indireto e o termo responde à pergunta e vem com a preposição, nós temos, portanto, um objeto indireto. A2. O presente Danilo recebeu no dia do aniversário. Aqui nós temos o verbo recebeu e Danilo é o sujeito. Danilo recebeu. Recebeu o quê? O presente.
Só que esse objeto aqui, que é direto, recebeu o que? Pergunta de objeto direto. Foi repetido aqui pelo pronome pessoal oblíquo átomo, o, que funciona como objeto direto. Como o objeto está repetido, então nós temos um objeto direto pleonástico. Foi repetido para dar ênfase a esse objeto. Na terceira nós temos ele descobriu o culpado. Sujeito ele, descobriu o culpado predicado. Ele descobriu o que? O culpado. O que? Pergunta de objeto direto. O culpado respondeu essa pergunta. Então nós temos um objeto direto. 4. Clarice não cumprimentou a ninguém. Clarice, sujeito, não cumprimentou a ninguém, predicado. Clarice não cumprimentou quem? Veja que a pergunta é de objeto direto, não exigiu a preposição. O complemento, a ninguém. Mas esse complemento veio com preposição, que não é exigida pelo verbo. Então, nós temos um objeto direto preposicionado. A 5. As violetas, não lhes poupei água. Não poupei o que? Pergunta de objeto direto. Água, objeto direto. Não poupei água a quem? As violetas. Pergunta de objeto indireto. Está aqui nosso objeto indireto. Mas ele foi repetido, retomado aqui, através do pronome pessoal oblíquo átomo. Então, ele está repetido, esse objeto indireto. Portanto, objeto indireto pleonástico. Na aula de hoje, nos aprofundamos sobre complementos verbais, objeto direto, objeto indireto. Trabalhamos algumas particularidades desses complementos. E para a próxima aula, responda a atividade proposta sobre complementos verbais que está disponível no Google Drive. Não deixem de estudar. Bom estudo. Até a próxima aula.